Sejam todos bem-vindos para mais uma live e uma troca de afetos, de experiências e de caminhadas. Salve, querida Keiko do meu coração, a nossa entrevistada do nosso quadro de hoje, né? O Fábio Zanin convida. Hoje nós vamos trocar informações, falar deste lindo tema que é a intuição. A intuição dentro do campo do Theta Healing, né? A nossa querida convidada de hoje é Elaine Keiko Yamada, terapeuta integrativa, consteladora familiar, xamânica também. Ela é terapeuta e instrutora de Theta Healing. É um prazer muito grande. Nós tivemos aqui já uma primeira vez com a Keiko, né? E a Keiko não apareceu a imagem dela. Alguns desses problemas técnicos que acontecem em todas as lives, né? Então o canal é isso. É a gente abrir para compartilhar com outras medicinas, com outros curadores. Nós só somos a força se tivermos todos unidos, né? Cada um tem o seu jeito, não existe concorrência. Eu já caí nisso, estava conversando com uma terapeuta, amiga e tudo. É normal, somos seres humanos, né? A gente vai evoluindo, a maturidade da gente, ela vai sendo adquirida com o tempo, né? Com a paciência. Vou convidar aqui então essa querida que é a Keiko. Minha hoje querida Keiko. Olha que delícia, né? Que legal, Keiko. Agora deu certinho. Deu certinho. Foi tudo bem. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Uma alegria, viu, Keiko? Te receber, te ver. Eu também estou muito feliz. Seja muito bem-vinda, de estar aqui com você. Na verdade, a gente teve assim um encontro, né? Eu acredito que foi um encontro de almas. Eu tenho certeza, Keiko. E eu me sinto muito feliz e eu tenho muita gratidão a você, porque na verdade, a partir daquela live, eu pude até amadurecer. E hoje eu até estou assim com uma programação de live também. É muita gratidão que eu tenho a você, Fábio. Porque eu vou te que dizer... eu aprendi com você... E foi muito importante aquele dia para mim, sabe? De ver que eu estava com dificuldade para aparecer a imagem e poder aprender, me organizar. Então, foi maravilhoso e eu tenho muita gratidão. Eu recebo, Keiko, com todo o meu amor, viu? Eu fico tocado, Keiko. Sabe por quê? Porque olha que lindo, né? Me parece, tem um filme de muitos anos atrás, Keiko, é um filme americano, fala da corrente do bem, né? Que a gente vai recebendo, o universo vai dando aquilo através de pessoas, e que se a gente se abrir, essa energia do bem vai passando, você não precisa fazer necessariamente, às vezes, um retorno para essas mesmas pessoas que te ajudaram, né? Mas vai passando à frente. E é tão lindo, Keiko, sabe por quê? Porque a Lu Fernandes é uma querida também, lá do Rio de Janeiro. Olha que lindo. Ela que me cutucou uns meses atrás, falando, olha, Fábio, e aí, vamos fazer uma live, por que você não faz? E aí falou da experiência dela, que já estava trabalhando, né, em constelação online. Então, é uma coisa tão linda, Keiko, porque é isso. O maior exemplo, você já entrou intuída. E eu fico muito feliz, Keiko, porque isso é uma relação de almas mesmo. Eu não sei se as pessoas sabem, a Keiko e eu, gente, a gente não se conhece pessoalmente, foi um encontro de almas mesmo. Foi. Né, Keiko? Foi. Eu fico até com saudade de você. É verdade, Keiko, eu penso em você, a gente troca, né? Mas para mim, Keiko, eu acho que é esse digamos assim, o testemunho real que eu, Fábio, né, eu tenho vivenciado, Keiko. Então eu acho lindo, muito obrigado pelo seu presente, pelo seu compartilhar, eu vou guardar no meu coração. E eu concordo com você, eu acho que a gente, no intuito de ajudar, né, Keiko, a gente percebe o quanto a gente é tocado, o quanto está tendo trocas
tanta gente, com tantas medicinas e tantas vertentes de cura, né, Keiko? Uhum. Então, Então, vamos em frente. falar de E eu intuição. gostaria... Oi, Keiko. Vamos falar de intuição. Isso mesmo. Ô, Keiko, eu só gostaria que você, por gentileza, minha querida, se apresentasse novamente da maneira que você desejar, né? Fala um pouco do seu trabalho, Keiko, que é a sua referência, né? Você é muito Uhum. conhecida com o seu trabalho, é muito reconhecida. Se apresente, minha querida, fale um pouco de você, e aí a gente vai falar desse tema lindo, né? Intuição. Então, na verdade, eu tenho uma formação na área da saúde, eu sou fonoaudióloga e trabalhei uns 22 anos na área da saúde. Eu tenho bastante tempo de formada. E o que aconteceu? Depois de uma vivência muito dolorosa, né? Após um divórcio, eu já fazia, na verdade, eu já era submetida a um tratamento psicoterápico, Aham. e mas eu sentia que aquilo não estava dando conta, assim, do que eu estava querendo melhorar mais rapidamente, sabe? Você E queria ter um aí resultado mais assim, sair daquela sensação, é, né, Keiko? daquela sensação de que a minha vida havia parado ou travado após o divórcio. Eu entendia, na verdade, assim, eu queria me abrir para um novo relacionamento amoroso Aham. e eu tinha muito, assim, na verdade, eu achava que eu não tinha boa sorte. Falava, nossa, eu acho que eu sou uma azarada, porque as coisas não dão certo, como é que eu me encontro e Olha a crença, né, ela que me deparo com essa criatura? Aí eu só falava mal, né, das pessoas que entravam na minha vida, né, que eu conhecia e que eu abria minha vida, e eu falava, nossa, eu acho que eu acho que eu devo ter um dedo podre, porque quem eu atraio é meio esquisito, né? E aí, nessa caminhada, eu fui buscar formas de eu me curar. Não no objetivo de ser terapeuta, né? De trabalhar com terapias holísticas, mas sim de me curar internamente, curar o meu coração. lindo, o E, melhor e caminho, aí, realmente. e aí depois eu descobri assim as terapias energéticas, né? Eu recebi uma sessão de Theta Healing e eu achei que a resposta foi muito mais rápida. A partir de uma sessão de Theta Healing, eu consegui mudar um comportamento assim, de forma mais efetiva na minha vida. E a partir Imagino. daí, aquilo me deixou assim alerta. Eu falei, nossa, mas eu mudei tão rápido, então eu acho que o caminho pode ser diferente. E aí eu fui buscar em outras técnicas, né, também na constelação, né, Isso. familiar. E aí aquilo foi me chamando a atenção e eu fui fazendo várias formações, né? Eu fui fazendo formação de leitura de aura, de Theta Healing, barras de Axis, constelação. E aí, assim, eu já fiz a formação de apometria e já era Olha, tem reiki, muita coisa. Que coisa boa, reiki, né, Keiko? Bastante ferramenta que você tem. reiki, magnified healing, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. Então, na minha área de formação, eu fiz a graduação e depois disso eu fiz 4 pós-graduações. Então eu tenho Nossa, mestrado, e aí eu fui fazendo, fui isso. estudando. E assim era a minha busca, estudar, e aí eu fui perceber depois, assim, que eu tinha um chamado para atuar em uma outra área, né? O Que meu coisa linda. coração, ele despertou para atuar numa outra área, que seriam as terapias energéticas. E eu vou te dizer que, assim, o tempo que eu tenho, né, no meu propósito de fonoaudióloga foi muito mais, assim, com muito mais dedicação para fluir, entende? E quando eu comecei, Sim, parece que as coisas fluíram muito mais rapidamente, que eu estava já no meu caminho, sabe?
E aí, hoje, assim, nessa trajetória, a cada tempo que passa, eu vou despertando para acessar alguma energia que é importante para o meu trabalho. Então, eu trabalho com uma energia xamânica de cura também. Na verdade, eu fui descobrir isso dentro de mim e me assustei, porque eu venho de uma formação, de uma religião oriental que a gente não valoriza, não entende, talvez, né? Isso. Essa É uma outra energia maneira, né, é Keiko? uma outra maneira. Então, eu acesso muito essa energia de sentimentos a partir da energia da Terra. E eu descobri que eu sou um canal para isso, um canal para as pessoas abrir as sensações que as pessoas guardam no próprio corpo. E aí, normalmente, nas terapias e mesmo no Theta Healing, os pacientes eles vão sentindo no corpo dores, né? Vão sentindo uma dor, às vezes no abdominal. Hoje eu atendi, assim, uma paciente que ela falou assim, nossa, eu tô sentindo uma pontada aqui nas minhas costelas, tá doendo muito, né? E É o corpo aí, fala, e né? aí eu vou trabalhando essas dores que vão surgindo no corpo, às vezes assusta um pouco, porque as pessoas às vezes falam, nossa, mas como é que eu tô sentindo uma dor que eu tava bem, e de repente surge uma dor abdominal do nada e aí não entendem, né? Só que à medida que a gente vai evoluindo no processo, essas dores elas se dissipam a partir do momento que elas são liberadas. E é muito interessante usar essa energia xamânica de cura. Eu não uso assim, eu nunca estudei xamanismo mesmo, assim, Sei. mas eu uso intuitivamente. Eu descobri que é uma energia xamânica, né? E eu tenho uma egrégora de luz que é uma egrégora indígena norte-americana. E aí eu Olha, e comecei a você trabalha e acessar. tudo com essa egrégora, né? Eu trabalho com essa egrégora. De indígena é uma tribo muito grande. E eu jamais, assim, achei que eu poderia, assim... eu nem imaginava isso, sabe? Eu gostaria até de fazer uma pergunta. Quando você falou, né, do seu trabalho de fono, e aí depois que você foi indo, teve todo o seu caminhar, né? Aí as suas próprias vivências, suas questões, e você Hum. chegou onde está, né? Uhum. Você pode dizer se houve alguma intuição, se você já tinha sido movido por alguma intuição? E aí, já Hum. puxa o vagão, querida Keiko, e responde assim, ó, o que, que é a intuição, né? E até falasse como que é a atuação, né, da intuição no campo do Theta Healing, né? Sim. Então, eu tive a intuição de que eu deveria largar, né, a minha profissão. Eu pedi demissão dos meus empregos para investir, né, nesse outro momento em que eu iria trabalhar com as terapias de uma forma diferente, porque eu sempre fui terapeuta a vida inteira, né? Eu usei, na verdade, a minha intuição. Eu ouvi a voz do meu coração. Ouvir a voz do nosso coração. Na verdade, assim, nós nascemos seres intuitivos. Todo mundo, né? Todas as pessoas são intuitivas. E existe uma voz interior que fala conosco e mostra pra gente o caminho que a gente deve seguir. Muitas É vezes verdade. pela racionalidade, pelos processos mentais, a gente se bloqueia para ouvir essa voz interior. A gente acha que a gente não está errado, que isso não existe. E normalmente a gente nega, a gente rejeita. E ao longo da minha vida, né, eu fui tendo assim intuições que eu não ouvia. E eu fui percebendo que toda vez que eu não ouvia a minha intuição, acontecia algo que não era muito agradável para mim. E eu acredito que muitas das pessoas que estão nos ouvindo hoje, né, também passem pela mesma situação de receber uma intuição, não ouvir, achar que é besteira e não seguir essa voz.
e seguir o caminho oposto. E às vezes a gente pode assim ter a visualizar concretamente, às vezes não de forma imediata, às vezes passam até anos, para que a gente confirme isso. Nossa, eu tive aquela intuição naquele dia, eu não ouvi, olha só o que aconteceu. Eu me casei com uma pessoa que eu não deveria ter casado. E às vezes a gente sente isso, né? Fala, nossa, eu acho que eu não vou me envolver com essa pessoa amorosamente, ou eu acho que tem alguma coisa de errado nesse relacionamento, então eu não vou prosseguir, né, no relacionamento, eu não vou aprofundar e eu posso optar um outro caminho. E normalmente as pessoas negam essa voz interior e normalmente vem a dor, o sofrimento. E eu Então, vou te dizer uma coisa, viu? Desculpa, Keiko, só para abrir um parênteses. Só para compartilhar com todos, eu fiz a formação de análise transacional, né? A mesma que o Bert Hellinger, ele foi na década de 70 até uma referência, né? O criador é o Eric Berne, né? Ele era psiquiatra, psicanalista, ele foi o criador da análise transacional, né? Que estuda os estados do ego. E ele escreveu a primeira obra dele, o primeiro título, Intuições e Estados do Ego. Um livro fenomenal. Então, as pessoas... Eu só abri esse parênteses com você, porque você está indo realmente para isso que eu queria abrir para todos. Às vezes tem crendices, tem crenças, né, achando que tem a ver até com religião, e não, isso é uma ferramenta que todos possuem, né, Keiko? Todos possuem essa ferramenta e às vezes a gente desqualifica, né? Eu acho muito interessante você falar a respeito, né, da abordagem da análise transacional, e é o que eu vim também aprofundar hoje com vocês, né, que a gente tem a voz do nosso ego. Exatamente. E a gente pode ter a voz... O que é a intuição? Né? Existem diversas formas de intuição, em que eu amplio os meus canais intuitivos para ver além. Então, quando a gente tem diversos sentidos, né? E além dos 5 sentidos, é sabido que a gente tem um sexto sentido, que seria a intuição, a clarividência, né? Então, você tem nesse chakra, eu ia falar primeiro da energia dos chakras, mas agora às vezes a gente vai percorrendo por caminhos e a gente vai fluindo no caminho, né? Isso, é isso mesmo, viu, Keiko? Então, eu conheço bem isso já. A gente tem um chakra, né, que seria o terceiro olho, né, o chakra frontal, em que você acessa os seus dons intuitivos, né? Que seria a terceira visão e você poder enxergar além. Você tem a clareaudiência, que você pode, né, ouvir, né, através desse canal intuitivo que fica acima dos ouvidos. E a gente também tem a empatia, que é no plexo solar, que fica logo abaixo, assim, bem no diafragma, mais ou menos, na região logo abaixo do tórax, né? A gente tem o plexo solar, que nos possibilita ter empatia. O que é a habilidade empática? Eu sinto o que o outro sente, eu consigo sentir no meu corpo as sensações e percepções do outro. Então, e como se faz isso? A pessoa ela se trabalha para ter essa intuição? Sim, eu me desenvolvi, eu já era intuitiva e me desenvolvi nessas habilidades, né? Então, assim, eu sou muito empática, então numa sessão terapêutica, muitas vezes eu sinto as dores do outro. Angústias, tristezas, sofrimentos, e eu consigo localizar intuitivamente o momento que isso se deu.
Então, através da minha intuição, quando eu leio o campo, né, do outro, e aí a gente lê a partir da técnica do Theta Healing, né, que existe uma técnica de leitura de campo, eu faço uma meditação, a partir da meditação, depois da meditação, eu tenho uma forma, né, de entrar no campo energético do outro através do chakra da coroa, que fica aqui em cima, acima do topo da nossa cabeça. E aí eu entro no corpo daquela pessoa energeticamente. Ela não tem como eu entrar fisicamente, né? Então, assim, a minha energia, ela vai para além do meu corpo e eu entro no corpo do outro e consigo usar as minhas habilidades intuitivas que envolvem cada terapeuta ou cada indivíduo, porque isso vai para além de ser terapeuta, na verdade. São dons que você pode desenvolver. Então, o que acontece? Né? Eu sou empática, então eu sinto a dor do outro. Né? A clareaudiência, que seria, né, ouvir sons. Não é que você vai ouvir sons e vozes como uma pessoa esquizofrênica e ter alucinações como uma pessoa esquizofrênica, né? Você está assim ciente, né, de que você tem você está consciente, você não perde a sua consciência também, não tem perda de consciência. Né? Então, eu faço essa leitura e eu sei que eu sou eu mesma. Eu não me fragmento, né? E não me torno uma outra pessoa. Né? Ou não é que eu vejo coisas que não existam. Né? E aí, no começo, a gente acha que fala, será que eu estou vendo isso? Será que eu estou ouvindo isso? Será que o que eu estou sentindo é verdade? A gente começa a se questionar quando abre esse campo intuitivo. E a gente questiona a nossa intuição. Você fala, nossa, mas será que realmente isso é verdade? A guerra do ego, né, com a intuição, isso mesmo. Isso, e aí eu comecei a fazer diversas leituras de campo para amigos, conhecidos, familiares, e eu comecei a ter a devolutiva dessas leituras intuitivas, leituras do campo das pessoas. E as pessoas foram me falando, nossa, você me falou algo que realmente aconteceu na minha vida. Aí eu comecei a fazer leitura de campo com a leitura de aura. E aí eu lembro que em uma das leituras de aulas que eu fiz, eu atendi uma professora, e essa professora eu conhecia, era uma professora da educação infantil. E eu falei para ela assim, olha, eu sei que você trabalha como professora da educação infantil, mas eu sinto uma energia que futuramente você vai ser empresária. Aí ela olhou para minha cara assim, assustada, eu empresária? Eu falei, sim, eu sinto no seu campo essa energia de que você vai criar uma possibilidade de abrir uma empresa. Ela olhou para minha cara e falou assim, mas eu não tenho nem dinheiro para isso. Aí eu falei, bom, mas eu tô sentindo isso, eu tenho que te falar. E como assim? Eu fazia as leituras, eu não cobrava nada, eu fazia leitura de aura. Porque eu fiz um curso, uma formação, você quer receber? Eu fiz Theta Healing. Mas é sempre assim, né, Keiko? E a gente beneficiado, sortudos aqueles, né? Porque a gente realmente, quanto mais exerce, mais desenvolve, né? Sim, aí eu atendia Theta Healing também, né? Mas oferecia para as pessoas, olha, eu fiz um curso, uma formação, se eu não gostaria de receber Theta Healing, né? Eu oferecia para as pessoas, e não no intuito de virar uma terapeuta. Só que aí, a partir dessas leituras de campo, eu fui tendo a devolutiva das pessoas.
Passado algum tempo, essa moça, ela entrou em contato comigo, ela falou assim, lembra que você fez aquela leitura? Eu nem lembrava mais. Eu falava, gente, não lembro. Não, você me falou isso, isso e isso. Aí eu falei, eu nem lembro mais. Que faz tanto Isso é tempo. tão legal, né, Keiko? Porque eu acho que acontece isso em vários trabalhos, na constelação também. Às vezes a gente é canal, né? Naquela hora, mas depois nem lembra. Não lembro. Eu não lembro de quase nada, nem do Theta Healing, nem da constelação, nem da leitura de aula. E aí, só as coisas mais marcantes, sabe? Mas aí ela virou para mim e falou assim, nossa, eu tenho que te falar que eu virei empresária mesmo. Aí eu falei, que legal. Aí ela, olha, mudou a minha vida. Eu hoje em dia saí, né, do meu emprego que eu tinha, ganhava pouco, eu tinha uma limitação e hoje montei uma empresa minha e a empresa cresceu. E eu nem sei como é que eu montei essa empresa, porque eu nem tinha muito dinheiro para investir nessa empresa, né? E aí eu fui tendo a validação das leituras intuitivas. Né? Mas assim, o que eu vim falar para as pessoas não é que elas têm que fazer a leitura de campo, a leitura intuitiva, fazer a leitura de futuro, de passado, enfim, que é o que o Theta Healing ele também possibilita a gente desenvolver. Não é, eu não gosto de fazer leitura de futuro. Tá? Porque a leitura o futuro ele varia conforme as nossas ações do presente. A gente pode mudar o futuro a todo instante, né? Então, às vezes, tem uma tendência maior para que aquilo se realize na vida daquela pessoa, mas dependendo da ação, do que ela decidir, ela pode modificar o futuro. Então, no Theta Healing, a gente tem ferramenta para fazer leitura de futuro, para fazer uma leitura dos tempos passados e da ancestralidade também. Então, eu também atuo, né, eu faço uma intervenção na ancestralidade do cliente através dessas leituras. Por quê? Algumas pessoas vão falar para mim assim, Keiko, eu não acredito em vida passada, vamos dizer assim. Né? E não tem problema não acreditar em vida passada, porque aquela vida pode ser uma memória ancestral. Legal você esclarecer isso, porque é uma pergunta que aparece muito mesmo, né? Independe de crenças, de religiões, não é verdade? Não, eu atendo evangélicos. Entendeu? Eu atendo pessoas de outras religiões que não creem em vida passada. E não precisa nem precisa ir acreditando em nada, né, Keiko? Eu achei super legal você esclarecer isso. Não precisa acreditar, não precisa ter uma fé, né? Na realidade, basta ter um problema que você já tentou solucionar e você não conseguiu. Porque aí é um bloqueio. E aí, o interessante é que a gente pode estar desbloqueando, né, uma energia ancestral. E normalmente eu consigo acessar essas vidas quando é necessário. Então não é uma terapia de vida passada, não é regressão, mas simplesmente a partir da leitura do campo, quando isso é necessário, essa informação ela emerge no campo. Entende? É isso que eu acho legal, né? Compartilhar com todo mundo para o que é o campo, né? O campo nada mais é do que isso, a revelação, como você falou. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Tudo é olhado ali, sem julgamento e acolhido, e o desenrolar da coisa acontece naquele momento, né? Então, eu trabalho, mesmo dentro do Theta Healing, com todos os conceitos que eu estudei na constelação familiar, tá? Por quê? Eu trabalho com essas energias, né, de ancestrais que se sentem excluídos, né? E você excluir... É muito parecido algumas coisas mesmo. Se você excluir com alguém da sua ancestralidade, você não está honrando ela. Então é como se você virasse as costas, né, para quem te deu origem. Então pode ser
um tataravô, um bisavô, né? Em que você não reconhece, não valoriza, não ama. Imagina que aí as pessoas falam assim, putz, mas eles já morreram, eu nem conheci. Mas Isso. quando a gente fala de energia, né, não significa que você tem que acreditar na existência de uma espiritualidade, mas sim, vamos dizer que você entra numa casa, né, uma casa antiga. E ela pode estar impregnada de uma energia passada. E é como se aquela energia ela tivesse viva na nossa existência ainda. Então vamos dizer que sofrimentos de pessoas que viveram naquela casa e que não vivem mais podem ter impregnado as paredes daquela casa, o teto, E o o que chão. fazer numa dessa? A gente tem como limpar isso. A gente faz a limpeza, né, também de casas, né, de Nossa. estruturas físicas, de objetos, uma limpeza energética. Só que assim, por exemplo, uma limpeza de casa também, a radiestesia faz isso. Né, vamos dizer, ela faz uma análise, né, desse campo, né? E aí estuda isso. E algumas vezes, né, que eu tenho, por exemplo, uma cliente que eu atendi na parte da manhã, ela está querendo comprar um imóvel, ela vendeu um imóvel e aí ela estava querendo investir num outro imóvel. Então, a gente faz uma leitura de campo para ver que imóvel ou como ela vai encontrar o melhor imóvel que corresponde à energia dela, para ela ser mais feliz. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa vai adquirir um imóvel, às vezes ela não se preocupa, né? Saber, assim, morreu alguém aqui? Teve alguém que se suicidou? Isso. E aí não é acreditar, você não precisa acreditar em espiritualidade, é só pensar na energia, que a energia, às vezes ela se concentra e ela se dissipa, como na física. Se você joga uma pedra num lago, aquelas ondas elas vão dissipando e elas, na verdade, as ondas elas vão se reproduzindo por um N infinito. Entende? Aquela energia ela pode ter se concentrado naquele local. E aí eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando de energia. E como os sofrimentos impregnam, né, nos locais. E às vezes você compra um imóvel que você não sabe por que tudo quebra. Porque você tem que. Ou às vezes porque as pessoas brigam muito, entram em conflito, né? Ou você não é feliz ali. Então é possível você fazer uma leitura energética daquele campo e sentir se você vai ser mais feliz ou não ali. E aí você vai falar, Keiko, eu não acredito em nada disso. Isso tudo é uma baboseira. Né? Mas assim, basta a gente ter o olhar atento e conversar com as pessoas. Porque você vai, de repente, encontrar e se cruzar com uma pessoa que não tem fé nenhuma, não tem religião nenhuma, e vai falar, putz, eu comprei aquele imóvel, mas eu não sei o que que é. Ah, eu tenho uma pergunta aqui da Fernanda. Podemos Fala. chamar de intuição o nosso subconsciente? Então, você tem níveis de consciência, ok? Quanto mais inconsciente, no inconsciente a gente guarda informações preciosas. Mas a intuição, quanto mais relacionada a energias da mais alta fonte, e aí o Theta Healing nos prepara para isso, porque, por exemplo, no chakra da coroa, né, eu tenho o dom profético. Então eu falei, né, da clarividência, da clareaudiência, do dom empático e dos dons proféticos que estão relacionados ao Isso. chakra da coroa, né? E o que que é
usar um dom profético, profetizar. É você ter uma informação alinhada à verdade. E o que seria a verdade? Você poderia considerar que você acessa informações mais alinhadas com o universo, com a energia do universo que é mais ampla, ou com a energia de Deus. No Theta Healing, a gente fala da energia de Deus. E existe, assim, você tem graus de leitura intuitiva. Por quê? Eu vou falar assim, se eu ouvir a voz só da minha intuição, da minha clarividência, eu posso ver isso numa limitação, porque está relacionado com a minha história, com o meu olhar. Se eu utilizar esse dom profético, que seria a junção de todos os dons, e é o que a gente tem que aprimorar e evoluir, né, para acessar. Isso. E aí a gente escuta uma verdade mais elevada, uma verdade da mais alta fonte. Porque nós, indivíduos, às vezes queremos ver e respostas, ouvir respostas que agradam o nosso coração. Então, por exemplo, se eu estou com um problema amoroso, aí você fala assim, mas será que esse meu relacionamento vai dar certo? Né? Primeira pergunta que todo mundo quer saber. E aí, qual é a resposta que as pessoas querem ouvir? Lógico, vai dar super certo. Isso. É o grande amor da sua vida, né? E você vai ser muito feliz. Então, assim, nem essa informação que vem é a voz do ego ou é a voz de Deus? Exato. E aí, por isso que hoje eu sou Theta Healer. Porque eu realmente eu sempre gostei muito de conversar com Deus. E aí a gente fala, nesse momento, eu tenho que falar de fé. Porque para os meus clientes, eu falo, olha, você não precisa ter fé, você não precisa acreditar, mas eu não preciso ficar explicando para eles que eu estou conversando com Deus. Mas, na realidade, o processo do Theta Healing é uma conversa com Deus. Eu não converso com, por exemplo, outras energias, entende? Eu converso com uma energia que tem a verdade suprema a respeito da vida do outro e do mundo e da Terra. E aí a resposta que vem é a mais elevada. Então, em muitos momentos, a gente vai fazer uma leitura e a gente percebe assim, faz a leitura de campo. Hoje eu fiz uma leitura de campo, né? E eu vi que a pessoa estava num relacionamento amoroso que não era o relacionamento amoroso no propósito de alma dela. Entende? Mas nem sempre eu falo para a pessoa que ela não está no propósito dela. Porque eu, como terapeuta, eu acho, né, que as pessoas têm que serem trabalhadas para também é um autoconhecimento, né? E elas têm que achar a verdade delas. Na verdade, eu concordo plenamente, Keiko. E tem o tempo de cada um, né? A consciência de cada um. Sim. Isso é muito importante você falar, Keiko. Então, por exemplo, eu tenho clientes que estão em processo de divórcio. E aí elas viram para mim e sabem que eu sou intuitiva. E falam assim, Keiko, o que eu faço? Eu me divorcio? Vou ser mais feliz se me divorciar? Eu falo assim, olha, eu não vou fazer essa leitura para você. Você tem que descobrir o que você quer do seu coração. E é isso, ouvir a voz do seu coração. Porque uma pessoa que está num casamento infeliz, ela sabe que ela está infeliz. E aí o que eu faço? Plenamente. O que eu faço como Theta Healer? Né? Na verdade, eu libero os bloqueios
que estão impedindo dela decidir. Se é o medo. E muita gente, por exemplo, a Isso. maioria das pessoas, elas vão ter muita dificuldade, às vezes, de se desgarrar dos bens materiais. Então, eu não vou me divorciar porque, né, eu tenho um conforto financeiro, eu me sinto segura aqui, o meu casamento é sólido, eu não estou feliz, mas assim, aí começa a encontrar justificativas para se manter no casamento. Não, eu não tô, não sei, né? Eu não estou muito feliz, mas eu não sei se é felicidade como é. Eu acho que eu sou mais ou menos feliz, vamos dizer assim, né? Isso. E A aí gente ela se engana começa. tanto, né? E aí ela acredita que ela é feliz naquele casamento, mesmo sofrendo, mesmo passando por dificuldades. Mas assim, não significa que quando você está em sofrimento, você tem que se liberar do sofrimento. Muitas pessoas me procuram querendo se divorciar e a gente vai trabalhando os sentimentos, as crenças limitantes em relação ao casamento e ela chega à conclusão que ela não quer se separar. Que ela... Nossa, E isso é bem interessante você falar, porque tem as isso, compensações das dores, né? O Bert fala, né? É mais isso. fácil sofrer do que encontrar soluções. E a Então, intuição é uma ferramenta poderosa, né? Então, deixa eu falar novamente dos casamentos, porque eu tenho uma responsabilidade social, porque eu não quero que todo mundo saia se divorciando por aí, né? Na verdade, é assim, Não, eu entendo. às vezes a gente segue os caminhos e os passos dos nossos pais e reproduz dores e sofrimentos e relações amorosas dos nossos pais, né? Também é Isso. possível a gente se libertar desse caminhar que não é nosso para ser feliz no casamento também, às vezes com aquela mesma pessoa. Entende? Com Às vezes você certeza. não precisa mudar. Em outros casos, você chega à conclusão, né, que o que você tinha que aprender com aquela pessoa chegou num limite, porque todo casamento é uma aprendizagem. Na verdade, a missão do casamento, ela é muito grande na vida das pessoas, a missão dos relacionamentos. O casamento ainda é a relação com o maior desafio, porque que pessoa que Isso. você vai acordar e dormir junto, né? E passar o final de Exatamente. semana grudado, né? E aí você começa a ver assim o que você não tolera, o que está te incomodando, né? E aí como sustentar uma relação, né, com o tempo, com o desgaste, né? E aí você tem que ativar realmente o amor. E muitas pessoas, né, se casam por amor, mas vão perdendo o amor também, né? Ou vão transformando o amor. E aí, muitas pessoas, né, vão, na verdade, se desconectando de pessoas Exatamente. que poderiam, né? Você poderia ter um relacionamento amoroso saudável e ser feliz, e às vezes você acaba se desconectando. Outras pessoas não têm como manter aquele relacionamento para ser feliz. Mas ela vai ter que achar isso dentro dela. A resposta nunca está fora, está dentro, né? Na verdade, assim, o subconsciente ele tem muitas informações também. Quando isso emerge para a consciência, isso nos traz uma clareza sobre a nossa vida e a nossa realidade. E o que a gente está criando na nossa vida. Porque a gente cria muita coisa de forma inconsciente. Então, acessar o autoconhecimento a partir da constelação, a partir do Theta Healing, a partir de uma leitura de aura, a partir de um outro processo até psicoterapêutico, né? A Com certeza. psicoterapia, ela também acessa, né, essas informações. Cada um vai acessar da sua maneira. E cada indivíduo, ela precisa, na verdade, de encontrar uma terapia em que ela reconheça e se identifique, né? Um terapeuta que também
ela confia. Então, assim, para cada indivíduo existe um terapeuta, né? Que vai mostrar, vai ser mediador para o processo de cura. Então, de repente não é a Keiko, é o Fábio. De repente, né, não é o Fábio, é a Keiko, ou a Maria, ou a Joana, né? Mas você vai encontrar o seu caminho. Né? Quer seja, Adorei. se você precisa da psicoterapia, você vai receber, né, através da psicoterapia. Se você precisa da constelação, você vai ser chamado para constelação. E aí vai se abrir o que você precisa receber. Né? Então, exatamente, nem todo mundo... Foi muito bem colocado isso, porque existem milhares de vertentes, né? Cada um vai encontrar uma. E eu acho que é o que você falou, fica também aqui a questão lá profunda no nosso coração. Eu quero mudar, porque quem busca, acha. Quem procura, encontra. Não desqualifique a intuição, é uma ferramenta poderosa que todos nós temos. Keiko, a palavra final para você, minha querida. Deixa aí a sua rede social e o que você quiser terminar. Muita gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Então, eu estou fazendo live toda quinta-feira, às 21 horas. E aí tá todo mundo convidado. Elaine.Keiko no Instagram também. E aí, foi um prazer estar aqui com você, com as pessoas. Eu adoro estar falando da minha experiência. Espero que eu tenha sido contribuição a todos. E escutem a voz do seu coração. Mas o importante é isso, Keiko, é dizer, existe uma ferramenta, existe uma possibilidade de ser feliz, de mudar. Obrigado pela sua colaboração, Keiko. Um beijo. E obrigado pela presença de cada um aqui, Eu né? que agradeço. Por mais uma troca aqui.